Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou Priscila, eu sou celíaca desde 2020 e hoje eu vim ajudar você que acabou de descobrir que não pode comer mais glúten. E eu vou te contar tudo que você precisa saber para conhecer esse novo universo e conseguir ter muito mais leveza na sua vida, afinal você tirou o glúten da sua dieta. Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, para a gente começar, eu acho que é legal nós falarmos do que é o glúten, né? O que é esse negócio que me gerou uma intolerância, que me gerou um problema e que agora eu não posso mais comê-lo. Na verdade, você já não podia comer há muito tempo. Bom, para começar a te nortear, para você ficar tranquilo nessa nova descoberta, nessa nova jornada, primeiro eu vou te contar o que é o glúten. Afinal, conhecimento é poder. O glúten ele é uma proteína, tá? Que está presente nos cereais, em 4 cereais principais: o trigo, o centeio, a cevada, o malte e um quinto que veio por osmose aí, que é a aveia. A parte tóxica do glúten, né, tanto para o celíaco, é chamado de prolamina. E ele é correspondente a 50% dessa proteína do glúten e que se não se dissolve na água e que é solúvel sim no etanol. Bom, o que o glúten faz no organismo? Aquelas pessoas que não conseguem digerir o glúten, elas têm uma série de sintomas que eles podem ser prejudiciais à saúde intestinal e, para quem é celíaco como eu, ao sistema imunológico como um todo. Tá? Se você é intolerante a glúten não celíaco, seu problema é um pouco menor. O que acontece contigo é muito similar ao quem tem intolerância à lactose, onde você não consegue digerir essas proteínas e você tem alguns sintomas relacionados à constipação, dor abdominal, distensão no abdominal, diarreia, em alguns casos, náuseas e vômitos e dor de cabeça. São os principais sintomas para quem é intolerante a glúten. E ao final ali da digestão, você já consegue ter enfim, já consegue passar aí os sintomas, ter uma vida relativamente normal. Já no caso de quem é celíaco, assim como a pessoa que vos fala, o problema, o buraco é um pouco mais embaixo. Porque o glúten, ao ter contato com o seu intestino, com o meu intestino, ele gera uma espécie de alarme e ataque falso no nosso sistema imunológico. Deixa eu te explicar com um pouco mais de calma. O nosso intestino é o responsável por produzir boa parte dos nossos neurotransmissores, boa parte dos nossos, absorver os nossos nutrientes e gerar os insumos para que o nosso sistema imunológico funcione. Quando o glúten entra em contato as valosidades do intestino, que são como se fosse como o pneu tá novo, que tem umas verruguinhas, que tem aquelas casquinhas, né? É muito parecido, o nosso intestino tem mais ou menos a mesma coisa. E quando o glúten ele tem contato com essas valosidades ou essas borrachinhas, o nosso corpo entende que é um corpo estranho, que é como se fosse uma detecção de um vírus. Então, o nosso sistema imunológico começa a produzir um anticorpo chamado transglutaminase, para que seja removido esse invasor. Como a minha médica disse, ao ter contato com o glúten, acionasse o alarme e começa a colocar todos os soldados do sistema imunológico em alerta para eliminar o invasor. Só que esse invasor ele vai embora 2, 3 dias depois. Os soldados ficam sem saber o que fazer. Como eles não vão para outro lugar, eles acabam grudando no nosso intestino, destruindo essas valosidades do intestino, essas borrachinhas do intestino. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês. E ao destruir essas valosidades, deixa o nosso intestino mais permeável e abre para uma série de outras doenças no nosso sistema imunológico. Então, são cerca de 40 doenças relacionadas a doenças sem glúten. Existem uma série de estudos ainda que estão sendo publicados constantemente sobre doenças subclínicas, ou seja, doenças que estão relacionadas à doença celíaca e que podem nos ocasionar ao longo de toda a vida. Eu mesma já tive cerca de 12 doenças diagnosticadas dessas subclínicas antes de ter
o diagnóstico de doença celíaca. E depois que eu comecei o tratamento da celíaca, a minha vida ficou um pouco mais tranquila. Bom, agora que você já sabe o que é a doença celíaca, deixa eu te contar um pouquinho do como que vai ser, porque eu acho que gera um desespero, né? Ai, meu Deus, o meu sistema imunológico tá todo zoado, o que vai ser da minha vida, como que eu vou lidar daqui pra frente? Primeira coisa que você precisa fazer, respirar e não pirar. Para aquelas pessoas que talvez tenham um pouco mais de sensibilidade, assim como eu já fazia terapia e o acompanhamento psicológico foi muito importante para que eu pudesse fazer uma transição de dieta muito tranquila. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês no card, onde vocês vão descobrir um pouquinho sobre o meu relato de como eu descobri a doença celíaca. Mas o acompanhamento ele é fundamental. Então, primeira coisa, caso você tenha essa disponibilidade, faça terapia. Segundo ponto, remover todos e quaisquer glúten na sua casa. Sim, você vai se tornar o louco dos rótulos, ele é importante para a sua vida. Já te falo, onde tem o rótulo, contém traços de trigo, cevada, centeio, não contém glúten, isso é mentira. Tem glúten sim, principalmente para você que é celíaco. Se você ver em algum rótulo que tem traços, não consuma, mesmo escrito não contém glúten. É porque sim, algumas empresas, infelizmente, principalmente as empresas menores, elas rotulam errado. Então você vai retirar todos os alimentos do glúten na sua casa, vai começar uma dieta. Mas aí você fala assim, ai Priscila, o meu marido gosta muito de uma massa. Ai, o meu filho não fica sem a bolacha ou biscoito dele. Ai, eu não gosto, não consigo ficar sem isso, sem aquilo, sem aquilo. Calma. É possível sim ter um ambiente compartilhado, mas uma das coisas que você precisa fazer, e é a segunda coisa que você tem que prestar atenção, é justamente com a contaminação cruzada. E depois que eu tive o meu diagnóstico, eu fiquei quase 6 meses penando, rateando com isso, passando super mal, porque eu não conseguia entender o que era contaminação cruzada. É o seguinte, da mesma forma que você pega nessa caneta e você tá gripado, tossiu aqui na caneta, outra pessoa pegou na caneta e pode adquirir esse vírus da gripe, pelo fato de você ter tossido, a mesma coisa vai acontecer com seus utensílios de cozinha. Por mais que você higienize, lave esses utensílios, a bucha, o pano de prato e os utensílios em si, eles ficarão contaminados com glúten. Se você vai morar numa casa compartilhada, é importante que você compre novos utensílios ou faça a descontaminação com a higienização tripla para quem não consegue trocar todos os utensílios da cozinha. Eu troquei uma boa parte, aqueles que eu não conseguia, que a gente não consegue remover, lá no vídeo eu falo direitinho o que nós conseguimos reaproveitar, o que não. Mas você precisa fazer a tripla higienização em toda a sua casa. E aí nós estamos falando de geladeira, pratos, talheres, copos. Nós estamos falando de panelas, escova de dente, né? Quem divide a escova de dente pro marido não vai poder mais dividir. Tem que ter a sua escova de dente e outros utensílios que possam ter contato com a sua boca ou com os alimentos que você utiliza. Como lá no vídeo sobre descontaminação da casa e tripla higienização, eu falo todos os itens que você consegue aproveitar e os que você não consegue aproveitar. Bom? Mas é importantíssimo você tomar cuidado com isso. E ter a consciência de que, se você vai em algum ambiente, como por exemplo um restaurante, ou na casa de um parente, ou na casa de um colega, é importante você tomar cuidado com a contaminação cruzada dos utensílios da casa ou do teu trabalho. No meu caso, eu continuei passando mal porque eu trabalhava numa startup de tecnologia, onde o café ele era caseiro, né, de Minas. E nesse café, a moça que passava o café, que era responsável por passar o café, ela sempre fazia lanches. Utilizava-se uma panela bem grande para poder esquentar a água. Nós fazíamos café no modo raiz. Então, para garantir aquele café quentinho, ela esquentava no fogo em uma panela e depois passava nisso, né, que ela esquentava essa água. Toda semana nós tínhamos lanches lá na empresa. Então ela fazia os lanches nessa mesma panela. Obviamente eu não consumi os lanches porque tinha um dos ingredientes que tinha glúten e corria o risco de contaminação cruzada. Mas eu não imaginava que eu precisava cortar o cafezinho da empresa porque ela compartilhava a panela que ela fazia o lanche, né, higienizava, enfim, ela compartilhava com o café. Então, depois que eu parei de tomar o café,
eu comecei a ter remissão de sintomas e foi luz na minha vida. Então, é uma série de detalhes que você precisa ter, mas lá no vídeo sobre contaminação cruzada eu te conto tudo, fique em paz, tá bom? E aí você se pergunta, cara, o que eu vou comer daqui pra frente? A minha vida acabou, não vou mais poder comer nenhum industrializado, não vou poder comer em lugar nenhum, vou ter que ficar de olho ali, vendo se tem contaminação cruzada. Calma. Existem uma série de alimentos que nós passamos a descobrir que não possuem glúten. Hoje o mercado ele tem trazido novos produtos sem glúten, apesar de ser um pouco mais caros os industrializados, mas você não precisa se apegar aos industrializados. Na minha casa, tanto eu quanto meu marido, ele faz a dieta sem glúten voluntária e nós praticamente não temos industrializados, apesar de que eu faço aquele café da manhã bem gostoso, com pão de queijo, com um bolo. Num domingo, quando nós queremos, nós fazemos uma lasanha, uma macarronada, um fettuccine. Como assim? Sim, gente, existem esses produtos no mercado. Existem uma série de macarrões que hoje tem importados e tem brasileiros que tem um custo menor. São um pouquinho mais caro que o macarrão tradicional, por exemplo, mas já temos marcas brasileiras e praticamente não se tem diferença no gosto. Meus familiares, quando comem aqui em casa, nem percebem a diferença de macarrão com ou sem glúten. Então, existem várias massas de farinhas permitidas. Essas farinhas são, por exemplo, as farinhas de arroz, principalmente, que são as mais baratas, as farinhas de fécula de batata, farinha de mandioca bem fininha, ou o mix que a gente conhece. E eu vou trazer uma receita para vocês aqui no canal sobre como você pode fazer o seu próprio mix de farinha, que ele vai ser base e substituído pela farinha de trigo. Então, tudo que vai farinha de trigo, você substitui por essa farinha e vida que segue, sendo low carb ou não. E a gente consegue ter uma alimentação muito parecida com a alimentação daquelas receitas que a gente faria se tivesse a farinha de trigo, tá bom? Verduras, frutas, legumes, todos os crus ou cozidos, você tá permitido, nenhum deles tem glúten, tá? Laticínios, leite, manteiga, queijo, derivados. Caso você não tenha intolerância à lactose, está super liberado. Existem alguns requeijões que tem, mas olha, eu te falo, se o requeijão, eu que sou mineira, eu tenho voz de fala, se o requeijão ele tem glúten, ele não presta. Não por conta da alergia ao glúten, mas é porque vai ter algum condimento, algum adicional ali para dar alguma liga e já não tem o gosto dos melhores requeijões, tá? Então, laticínios, gorduras, né? Os azeites, os óleos, as carnes também estão todas liberadas. Suína, bovina, enfim, caso você não tenha intolerância. Os grãos, então, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja e sementes, né, como nozes, amêndoas, enfim, acaba que você tem sim uma alimentação mais saudável. E existem uma série de industrializados, eu vou mostrar para vocês um vlog quando eu vou no mercado, uma série de industrializados. E alguns, por exemplo, alguns iogurtes, principalmente aqueles com proteína, tem algumas marcas que possuem glúten. Tem que ficar de olho aí se não tem contaminação cruzada. E as farinhas, claro que eu preciso citar todas aqui para vocês. Então, as farinhas de arroz, o amido de milho, tipo aquela maisena, o fubá, farinha de mandioca, fécula de batata, a farinha de soja, o polvilho, a aruta, flocos de arroz, flocos de milho. Tem a farinha de amêndoas, farinha de trigo sarraceno, que é um tipo de trigo que não contém glúten. Farinha de aveia. Sim, nós podemos consumir aveia. A aveia, normalmente, ela não tem glúten. Só que, geralmente, no local onde se planta, também se planta o trigo. Então, faz aquele rodízio de plantações. Logo, se a aveia foi plantada em algum terreno em que houve a plantação de trigo, ela terá glúten. Então, daquelas marcas mais famosas, Dr. Oetker e tal, vão ter glúten. Mas existem farinhas e flocos de aveia como um todo que são produzidas à parte, elas vão estar lá de todo tamanho, aveia sem glúten. Ou seja, tem um universo de alimentação para você e você consegue sim adaptar, mesmo você não sendo apto a uma dieta com restrição, carboidratos, por exemplo, você consegue encontrar uma série de alimentos, tá? Inclusive alimentos mais próximos aos originais, por exemplo. Mas o que é importantíssimo desse universo todo de novos alimentos que você tem que ter é o planejamento alimentar. Você não pode sair de casa sem ter um lanchinho na bolsa. Então, hoje eu deixo uma barrinha de cereal no carro, eu deixo dentro da minha bolsa um biscoitinho sem glúten,
Sim, existem. Uma delícia. E eu sempre levo a minha alimentação do dia. Se eu sei que eu vou ficar mais algumas horas, eu levo sim a minha marmita. Inclusive, tem alguns alimentos aqui na descrição do vídeo, uma lista dos principais alimentos, o meu kit de segurança, que eu levo para todo lugar. Então, com os principais itens, eu deixei uma lista para vocês aqui embaixo. Mas é importantíssimo você ter um planejamento alimentar, buscar fornecedores que garantam que não tem contaminação cruzada. E claro, gente, se relacionar. A neurociência diz que o ambiente modula o nosso comportamento e ajuda muito no nosso comportamento. Então, conhecer novas pessoas que também são celíacas, participar de grupos, interagir com Instagrams, muitos, quando descobrem a doença, nos ajudam, assim como eu. Também falam dentro das suas possibilidades. Eu sou de Belo Horizonte, nós temos um grupo muito legal, uma comunidade muito colaborativa, de pessoas celíacas que compartilham dúvidas, que compartilham dicas, locais, experiências e se ajudam. Isso é muito importante e para mim foi uma virada de chave assim, incrível participar do BH Sem Glúten. Inclusive, eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo, tá bom? O link da comunidade e do Instagram do BH Sem Glúten. Bom, então agora que você descobriu que você tem um universo, que o mundo continua, que a vida continua, agora é só você fazer algumas adaptações. E você pode maratonar uma série de vídeos aqui do canal, onde eu vou falar sobre a vida sem glúten, sobre dieta sem glúten, sobre como viver, como sobreviver, o que comem, o que fazem, tudo isso aqui no nosso canal Mais Leve Sem Glúten. E participem da comunidade. Eu estou super à disposição. Instagram, meu TikTok aqui embaixo também na descrição desse vídeo. E você pode tirar suas dúvidas comigo, vai ser um prazer te ajudar. E gente, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu preciso da sua ajuda também. Para que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo, eu preciso que você se inscreva no canal. É a nossa meta ter os 1000 inscritos em breve. Então eu me dedico, faço todo, me organizo aqui para vocês com todo amor, com todo carinho, para ajudar vocês que estão nesse momento difícil. Então, por favor, eu peço seu like, me ajuda. Eu tenho certeza que você vai ser beneficiado com os conteúdos aqui do canal. Se inscreva, compartilhe e divulgue para outros celíacos ou para outras pessoas, tá? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!